Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nessa aula nós vamos falar sobre o Move, né, que é um tipo especial de movimento, que é o movimento uniformemente variado. Tá? Basicamente, pessoal, esse movimento ele é um movimento que possui aceleração. Então a gente vai estar estudando um corpo que acelera ou que desacelera. Tá? Então é isso que a gente vai estudar. Por exemplo, esse avião aqui, certamente quando ele tocar a pista, ele vai desacelerar até parar, né? Então a gente vai ter um processo em que ele diminuiu de velocidade. Então isso seria um movimento variado, né? Assim como um carro quando pisa no acelerador, a sua velocidade começa a aumentar, então vai ser um processo de aceleração. Então a gente também estaria estudando um movimento variado. Porém, não é qualquer movimento variado que a gente vai estudar. A gente vai estudar um movimento uniformemente variado. O que significa isso? Ele vai variar, mas ele vai variar de uma maneira previsível. Eu consigo prever o que vai acontecer no futuro. Então ele vai variar de uma maneira uniforme. Por isso que ele tem esse nome estranho aqui. Tá bom? A gente vai ver melhor agora as características. A primeira propriedade do Move, a primeira propriedade do movimento uniformemente variado é que ele possui aceleração, só que a aceleração é constante. Como assim, professor? Cuidado para você não misturar com velocidade constante, tá? É diferente. Eu estou falando que tem aceleração. Então, se tem aceleração, quer dizer que a velocidade muda. Só que a própria aceleração, a taxa de variação de velocidade é constante. Por exemplo, se eu falar assim para você, ó, a aceleração do movimento é 3, quer dizer que a velocidade vai mudar de 3 em 3. Então, a velocidade vai ser 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Claro que eu estou falando a cada segundo, né? A aceleração do movimento é 5. Quer dizer que a velocidade vai mudar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Muito simples, beleza? Bom, então a primeira propriedade, a aceleração é constante. E quando a gente for analisar a velocidade do corpo, a gente vai perceber que a velocidade segue uma equação que é do primeiro grau. Tá? Então a equação de velocidade é do primeiro grau. Tá? E quando a gente for analisar as posições do corpo na trajetória, a gente vai perceber que a equação de posição é do segundo grau. Então guarda isso, tá? No Move, a equação de velocidade é do primeiro grau e a equação de posição é do segundo grau. Eu quero mostrar para você então as aplicações dessas equações agora. Começando pela equação de velocidade. Tá? Em todo Move, a velocidade do corpo segue essa equação genérica aqui. V igual a V0 mais AT. Tá? Lembrando que a gente está considerando um instante inicial igual a zero, ou seja, você vai começar a fazer uma análise, você vai zerar um cronômetro e a partir daí vale essa equação. Velocidade final é igual a inicial mais aceleração vezes um instante. Tá? Você pode bolar várias formas de guardar ela, a gente costuma brincar, né? Vi a avó atrás da tora, vovô e vovó ainda tentam, né? Tenta dar um jeitinho de memorizar ela. V igual a V0 mais AT. Certo? Então, isso a gente percebe que é uma equação de velocidade, porque ela vai servir para relacionar a velocidade do corpo com o instante, e ela é T elevado a 1, por isso que é do primeiro grau. Tá? Vamos aos exemplos para você captar a ideia? Mais ou menos igual eu fiz lá no movimento uniforme. Imagine você no exemplo 1 que eu tenho uma configuração inicial assim. Ó. Esse é meu exemplo 1. No meu instante inicial, valendo 0, tá? Zerei um cronômetro, eu imaginei uma rodovia fictícia, uma trajetória orientada para a direita, e aí, naquele instante inicial em que um cronômetro foi zerado, eu tinha um veículo que ocupava uma posição que nesse momento vamos dizer assim, não é relevante para a gente, porque eu quero analisar a velocidade do corpo. Então eu não estou interessado na posição, mas nesse instante aqui que eu representei, ele tem uma velocidade de 2. É importantíssimo você perceber agora que essa velocidade ela vai mudar, por isso que a gente está chamando de V0. Porque no próximo instante ela já vai ter outro valor, então é necessário fazer isso, tá? Por isso que aqui a gente coloca sempre o V0. O que é V0? É a velocidade inicial, é a velocidade quando t é zero, tá? Então ele tinha essa velocidade de 2. Só que eu digo para você que ele vai começar a realizar um move, e a aceleração desse move vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Positiva e de 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que a partir desse instante ele vai mudar sua velocidade de 5 em 5. Tá? Porque essa aceleração é supostamente constante, porque nós estamos dando um move. Como é que ficaria a equação de velocidade para esse corpo? Para você montar a equação de velocidade, você substitui V0 e a aceleração. Então a equação ficaria assim, ó, V igual a 2 mais 5t. V0 é igual a 2 e a aceleração é 5. Então você criou aqui uma equação de velocidade, uma equação horária de velocidade e, nitidamente, a equação do primeiro grau. Lembre-se, todo esse desenho aqui é válido para t igual a 0. Vamos ver o que acontece em t igual a 1?
Em t igual a 1, o que você faz? Substitui ali t por 1, você vai concluir que a velocidade é 7. Se você pôr t igual a 2, você vai concluir que a velocidade é 12. Se você pôr t igual a 3, você vai concluir que a velocidade é 17 e assim por diante. Ou seja, a velocidade começa com 2, a partir daí ela aumenta de 5 em 5. Aumenta porque velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Lembra dessa aula? Sempre que a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, ele vai estar acelerando. Se forem sinais opostos, ele vai estar freando. Tá? Olha outro exemplo interessante. Ó. Imagine você que no instante inicial eu tenho lá a configuração do veículo. Naquele instante inicial que eu supostamente chamei de 0, a velocidade dele é 30. Ele está caminhando a favor da trajetória, por isso que ela é positiva. Nos dois exemplos ele está a favor da trajetória. Tá? Porém, pessoal, este veículo aqui, a partir desse instante, ele vai começar a pisar no freio. E a aceleração dele vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Eu estou inventando esses valores. Tá? No 1 ele acelerava de 5 em 5. No 2 ele vai desacelerar de 5 em 5. Quando você montar a equação de velocidade para ele, colocando o valor de V0 e o valor de A equação vai ficar assim, ó, V igual a 30 menos 5T. Ou seja, a velocidade vai ser 30, que é a inicial, menos a aceleração, que é, no caso, mais a aceleração, que é menos 5, por isso que fica menos 5T. Então, está aqui a sua equação horária de velocidade, certo? Para cada valor de T, você calcula a velocidade. E lembrando também, para cada velocidade, eu calculo o instante. Então, de novo, essa configuração que eu ilustrei aqui é para t igual a 1. Tá? Em t igual a 1, a velocidade é 30. E em t igual a 2, você substitui... Desculpa. Em t igual a 0, a velocidade é 30. E em t igual a 1, aí você substitui ali. Vai ficar 25. Em t igual a 2, a velocidade vai dar 20. Em t igual a 3, a velocidade vai dar 15 e assim por diante. Tá? Então, ele começou com 20, mas a partir daí, a cada segundo, ele vai diminuir de 5 em 5. Beleza? É essa a interpretação da função de velocidade. A interpretação, vamos dizer assim, mais simples dela. Tá? Lembrando, essa equação também pode ser usada para resolver problemas em que você tem velocidade, tempo, calcula aceleração e assim por diante. É uma formulinha que você pode usar para qualquer move. Agora, veja bem, nessa primeira parte da aula, nós relacionamos então a equação de velocidade. A gente viu que o raciocínio que se aplica para a velocidade é tranquilo, porque a aceleração vai te dar exatamente a forma com que a velocidade vai mudar. Aqui está mudando, aumentando de 5 em 5, e aqui está diminuindo de 5 em 5. Lembrando que esse 5 é um exemplo. Agora, vamos falar de posição. A posição já não é tão lógica, a posição já não é tão simples. Tá? Quando a gente faz a demonstração da equação de posição, uma demonstração bastante longa, que eu não quero fazer isso aqui numa aula de PowerPoint, tá, pessoal? Mas quando a gente demonstra como que a posição do corpo muda em função do movimento. Porque o que acontece? Como ele está ficando cada vez mais rápido, ele começa a andar cada vez mais. Então, não existe uma lógica em cima dos deslocamentos. Porque conforme ele vai acelerando, ele vai ficando cada vez mais rápido, as suas posições vão ficando cada vez maiores, né? Ou cada vez menores. Então, a equação de posição segue essa formulinha aqui, estranha, né? Era a tal da formulinha do sorvetão de duas bolas, lembra? S igual a S0 mais V0 vezes um instante, mais AT quadrado sobre 2. Tá? Cuidado que tem um 2 aqui no denominador, né? Então, esse é o famoso sorvetão de duas bolas. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Nesta equação, nós temos de novo, né, considerando que o instante inicial é 0, e quando a gente montar a equação de posição, a gente vai perceber que ela é do segundo grau, justamente porque tem um t elevado ao quadrado aqui. Você já vai ver isso nos exemplos. Tá? Porém, esse t ao quadrado aqui implica que a minha função horária de posição ela é do segundo grau. Então vamos lá. Todo move, a posição da partícula muda em função dessa equação genérica aqui. Para você montar a equação de posição, você vai ter que conhecer o S0, o V0 e a aceleração. Aí você vai ter uma equação de S em função de T. Por exemplo, ó, olha aqui, exemplo 1. Imagine a configuração inicial, né? Instante inicial, a minha configuração é essa. Eu tenho um carro, um veículo, numa posição inicial de 10 metros, com velocidade inicial de 2, e a partir daí ele vai ter uma aceleração de 6. Tá? Então, tudo isso aqui são as condições iniciais do meu problema. A minha primeira velocidade, a minha primeira posição e a minha aceleração. Conhecendo esses valores, olha que eu monto a equação de posição, olha como que ela fica. Ó. O S0 é 10, o V0 é 2, e aqui, cuidado, ó, aqui apareceu 3 por quê? Por causa desse 2 aqui no denominador. Aqui vai aparecer a
vezes t quadrado dividido por 2. Então, como a aceleração era 6, na hora que eu pôr 6 aqui, o 6 simplifica com o 2, por isso que sobra 3. Isso quer dizer, então, que o númerozinho que aparece aqui, multiplicando o t quadrado, ele é sempre metade da aceleração. Cuidado com isso, tá? Esse carinha aqui é metade da aceleração, sempre. Aqui é o V0 e aqui é o S0. E aí agora é só substituir, pessoal. Se você, por exemplo, tudo isso aqui é para t igual a 0. Se você pôr t igual a 1, você coloca t igual a 1 na equação, calcula que o S dá 15. Por t igual a 2, o S dá 26. Por t igual a 3, o S dá 43. Depois você calcula aí, tá? Vai colocando t igual a 1, depois t igual a 2, depois t igual a 3. Calcula, você vai concluir que a cada instante que você quiser, você sabe a posição do corpo. Ou, para cada posição, você sabe em que instante ele passou nela. Tá bom? Mais um exemplo, ó. Imagine nessa configuração aqui, que o meu veículo estava numa situação inicial de 20 metros, na posição inicial de 20, uma velocidade inicial de 30, só que a aceleração dele é menos 4. Estou inventando todos esses números aqui. Então essa é a minha primeira posição, essa é a minha primeira velocidade e essa é a aceleração. Na hora que você montar a equação de posição, ela fica assim, ó, o S0 é 20, o V0 é 30 e aqui aparece menos 2, porque a aceleração é menos 4, só que como vai dividir por 2, acaba aparecendo menos 2 aqui. Aí é só substituir, ó. Em t igual a 1, o S dá 48, em t igual a 2, o S dá 72, em t igual a 3, o S dá 92 e assim por diante. Ok? Então essa é a ideia, e legal é você perceber então que as posições da partícula variam de acordo com uma equação do segundo grau. Beleza? Porém, você também pode usar, pessoal, outras equações para o movimento uniformemente variado. É possível demonstrar outras expressões interessantíssimas para o MOVE. Olha que legal isso aqui, ó. Nós sabemos e podemos demonstrar que em todo MOVE, movimento uniformemente variado, o deslocamento do corpo pelo intervalo de tempo, ele coincide com V mais V0 sobre 2. Tá? No MOVE, a velocidade média coincide com a média das velocidades, ou seja, o ΔS por ΔT, que seria a velocidade média, ele coincide com a média de velocidade final e inicial, V mais V0 sobre 2. Quer ver um exemplo? Imagine você que você tenha essa configuração aqui, ó, uma partícula numa posição e a velocidade inicial é 2. Aí, ela começou a acelerar. E depois de 5 segundos, a velocidade passou para 20. Acabei de inventar isso. A velocidade era 2, passou para 20. Levou 5 segundos. Se eu te pedir quanto que ela andou, qual foi o deslocamento, você pode calcular por essa equação aqui. O legal de usar essa equação, pessoal, é que você pode relacionar variáveis do MOVE mesmo sem conhecer a aceleração. Tá? Então eu tinha a velocidade inicial, final, o intervalo de tempo e eu quero o deslocamento. Colocando na formulinha ali, ó, deslocamento sobre 5 é igual a 20 mais 2 sobre 2, né? V final é 20, V inicial é 2 sobre 2. Resolvendo a continha aqui, eu concluo que dá 55 metros. Então ele se deslocou 55 metros aqui nesse processo. Tá? E mais uma equação então, que você pode usar, a velha equação de Torricelli, clássica e conhecida de vocês, ela nos diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. Beleza? A equação de Torricelli é legal que você consegue relacionar as variáveis do MOVE sem conhecer o instante ou sem relacionar o tempo. Tá? Vamos a um exemplo. Ó. Imagine você que eu tinha um corpo numa posição inicial cuja velocidade era 10. Aí ele acelera numa taxa de 5 metros por segundo e a sua velocidade aumenta para 40. Então vamos lá. A velocidade aumentou de 10 para 40 e a aceleração do processo foi 5. Vamos supor que eu queira o deslocamento dele. Tá? Então, devido aos dados que eu tenho, velocidade inicial, final, aceleração e quero o deslocamento, convém a gente usar a equação de Torricelli. Tá? Colocando na equação de Torricelli, a velocidade final é 40, então fica 40 ao quadrado. A velocidade inicial é 10, então fica 10 ao quadrado. O 2 é da fórmula, a aceleração é 5 e o ΔS é o que eu quero. Aí é só você resolver. Beleza? Você vai resolver e vai chegar ali que o ΔS foi de 150 metros. Então, olha que legal. Mostrei mais 2 equações que você pode usar para o MOVE, além daquelas duas, né? Que vimos que era a equação de posição e de velocidade. Além daquelas duas, você também pode usar essas equações aqui, são alternativas para você resolver problemas que envolvam aceleração constante. Beleza? O legal, então, só para ficar claro, é que a equação de Torricelli ela resolve um monte de problemas que não foi relacionado no intervalo de tempo do processo. Beleza?
Então, obrigado pela sua atenção. Fui bem objetivo nas características do Mu e do Move. Espero ter ajudado você aí. Um grande abraço.